Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E glória à divina e trina ternura. Glória a Deus que a todos nos cura. Bem, meus queridos fiéis, queridos ternureiros, ontem foi o grande Dia Mundial das Missões. Mas ontem, inclusive, na homilia, quem estava na missa, quem acompanhou, eu enfatizei mais Deus e César. Devolvei a César o que é de César e devolvei a Deus o que é de Deus. Aquela expressão, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, não é bem traduzido, porque dai a César, devolvei, porque aquela moeda vem de Roma. Vocês aceitaram a moeda, então devolvam agora. Bem, ontem então foi o grande dia das missões e o lema deste ano é corações ardentes e pés a caminho. Quem não tem um coração ardente nunca vai sair de si mesmo. Imaginem o egoísmo de tantas pessoas, já estão no inferno, estão construindo, só pensem em si, não percebem ao redor pessoas que precisam, não se dispõem a ajudar. É um grande egoísmo. Como é que fundamentamos as missões? E quando a gente percebe, eu recebi tanto, eu devo repartir o que eu recebi. Os primeiros cristãos chamavam a missa, nós chamamos de missa, né? Eucaristia, mas eles chamavam a missa de fração do pão, repartir, o que eu tenho que repartir. Mas eu gostaria, queridos ternureiros também, que estão acompanhando, de apresentar o exemplo de São Carlos de Jesus. Bem, eu não vou dar agora toda a biografia, a vida dele. Ele se ordenou com 43 anos. Eu me ordenei com, não tinha nem 23, 24 anos. Quase 20 anos de diferença. Ele se ordenou com 43 anos e morreu com 58. Praticamente foi 15 anos de padre. Eu já faço 58. Quando ele se ordenou padre, o que eu vou fazer? Na França já havia tantos padres, até mandavam missionários no mundo inteiro. Ele desejava ir na Terra Santa, onde agora tem toda esta guerra. Mas ele pensou, mas já tem os franciscanos, desde o tempo de São Francisco, na Terra Santa tem os franciscanos que fazem um trabalho extraordinário. Ele disse, não, eu vou na Argélia, no Marrocos, onde só tem muçulmanos. E ele, com 43 anos, foi na Argélia. Por 15 anos ficou no meio daquele povo muçulmano. Mas o que ele fez? Ele não podia pregar. Era toda uma outra religião, os muçulmanos. O que ele fazia? Com a vida, dava um testemunho. Bem, vocês sabem que ele foi assassinado. Um grupo entraram na casa onde ele estava para roubar. Ele não é considerado um mártir, mas ele foi matado. O pessoal entrou na casa dele para roubar. E é interessante que São Carlos de Jesus só fez 3 batizados. Em 15 anos, 3 batizados. E podemos considerar, mas o que ele fez? Ele deu o exemplo. A casa dele era chamada a Fraternidade. Muitos não se converteram, estão se convertendo agora. Interessante, depois de mais de 100 anos da morte dele. Bem, meus queridos,
fiéis aqui, queridos ternureiros, existem vidas que não tiveram logo frutos, vieram depois. Veja, eu disse, batizou 3. Uma criança que logo morreu, não deu nada, né? Uma velhinha também batizou, morreu logo depois. E um adolescente, batizou um adolescente pensando, este aqui vai dar alguma coisa boa. Mas pela pressão dos parentes, mais tarde este adolescente voltou como muçulmano. Por quê? Porque era impossível ser cristão no meio de todos estes muçulmanos. Bem, eu tenho lido ultimamente um dado muito curioso. Na Argélia, Marrocos, todo aquele ambiente. No tempo de Charles de Gaulle, de Carlos de Jesus, era uma colônia dos franceses. Havia muitas igrejas, mas eram franceses colonizadores, não eram os muçulmanos. Já eram católicos na França, fora nesta colônia da Argélia. Foram construídas muitas igrejas, havia milhares, aliás, havia milhões de franceses colonizadores, militares, comerciantes, mas os frutos logo não eram propriamente conversões. Quando a Argélia, 1958, ficou independente, estes franceses voltaram para a França. E os católicos da Argélia são pouquíssimos, uns milhares, pouquíssimos. Mas eu li uma estatística que me comoveu. Se naquele tempo de Charles de Gaulle poucas eram as conversões, e os católicos eram franceses colonizadores, mas hoje, todo dia, poucos 6, 7 muçulmanos se aproximam do catolicismo, se convertem e são batizados. São poucos, mas são fruto de São Carlos de Jesus, o exemplo que ele deu. E quando ele foi canonizado, declarado santo no ano passado, eu também tive a graça de participar na Praça de São Pedro, quando o Papa o declarou santo, o apresentou como um modelo. Eu pensei, o que ele fez tão pouco em vida, mas agora os frutos estamos colhendo. Então, o nosso grande lema, quem planta dá, quem não planta não dá. Talvez o que nós estamos fazendo hoje não é apreciado. Mais tarde, eu sempre digo a estes pais, cujos filhos são ingratos, cujos filhos não respondem, um dia chega lá, você está lá no túmulo, chega o filho, e o filho diz, a minha mãe. E minha mãe falou tanto, não escutei, agora vou me converter. E teve muitos casos de pessoas, os pais não viram os frutos, mas vieram depois. Vamos pedir isso a Deus, vamos semear, ou antes ou depois vai dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.